O poder de Jesus é algo que pode ser experimentado. Você já provou dele? Já viveu uma experiência com o Senhor? Quer conhecer mais a Jesus Cristo? Fica comigo então nesse vídeo, pois iremos dar continuidade à série O Poder de Jesus. No vídeo anterior falamos sobre o nascimento de Jesus. Se você não assistiu, convido você para assistir depois. E agora vamos falar sobre a visita dos magos. Há uma certa confusão em relação a esse fato e observamos ela no período de Natal, onde montam-se presépios e colocam-se ali pastores e magos. Há inclusive quem dê nome a esses magos. Mas será que de fato, na mesma noite, magos e pastores estiveram adorando ao Senhor? O que significa os presentes que os magos entregaram? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Então fica comigo até o final, pois essa mensagem vai te levar a refletir que presente podemos entregar ao nosso Senhor. Meu nome é Camila Antoniazzi e te recebo aqui com muita alegria. Convido você a inscrever-se nesse canal se você ainda não é inscrito. Deixa um like nesse vídeo, contribui muito para que o YouTube recomende para mais pessoas. E agora te convido a me acompanhar em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que, finalmente, parou sobre o lugar onde o menino estava. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Senhor, nesse momento vamos meditar e aprender mais da Tua Palavra. Te peço, Santo Espírito, que ministre-nos conforme a nossa necessidade. Nos ensine a Tua Palavra para que em nosso coração haja convicção da nossa fé e o Senhor possa ministrar cada vez mais do Seu poder, da Sua unção, que o Senhor venha abrir os nossos olhos e abrir o nosso entendimento, para que possamos entender mais a respeito de Ti e das coisas do céu. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, conforme diz a palavra no versículo 1, depois que Jesus nasceu, nos dias do rei Herodes,
magos vindos do Oriente, que provavelmente eram da Babilônia ou da Pérsia, vieram para adorar o rei que havia nascido. Pois, de acordo com o estudo da palavra, coisas nos astros, estrelas, céu, anunciaram o nascimento do rei. A palavra havia se cumprido, e esses homens que eram estudiosos, em algumas traduções da Bíblia, não fala em magos, fala em homens sábios, pois eram muito inteligentes e eles tinham experiências em muitas coisas, dentre elas em zoroastria, astrologia, magia negra, eram considerados médiuns e feiticeiros. De acordo com a palavra do Senhor, eles tinham conhecimento em coisas que Deus não se agrada, em práticas que Deus abomina. Mas precisamos também entender que não é porque Deus abomina que não existe. Existem forças sobrenaturais, existem coisas que não é para nós adentrar e nos envolver. A palavra de Deus alerta sobre isso. Mas esses homens não eram o povo de Deus. Eram o povo perdido, do qual eu já me encontrei nessa situação. Eu mexia com espíritos, com médiuns, fazia trabalhos de batuque. Deus me tirou disso também. E esses homens foram adorar ao Senhor. Deus, Ele deu sabedoria para guiar esses homens para adorar o Rei dos Judeus. A convocação desses homens para visitar Jesus já demonstra a intenção de Deus em salvar os gentios de suas religiões fúteis. Esses homens reconheceram que havia nascido o rei, mas eles ainda não compreendiam tudo que Jesus ia fazer. Olha como Deus é maravilhoso, queridos. Jesus, ele é o rei dos judeus. Ele nasceu para o povo de Israel. Porém, até hoje, o povo o rejeita. Lá em Israel, são poucos os judeus que creem que Jesus é o Messias. A maior parte do povo ainda espera pelo nascimento do Messias. Mas quando o povo de Israel reconhecer alguém como Salvador, para nós cristãos que sabemos que Jesus é o Messias, esse homem será o anticristo. Então precisamos estar atentos aos sinais, pois Jesus está às portas. O povo judeu diz que profecias estão se cumprindo e que o Messias está chegando e vai reinar. Esse será o anticristo, e o que se aproxima é a volta de Jesus. Então estamos atentos e vigiando, pois ninguém sabe o dia. Jesus nos alertou para tudo isso. No versículo 3 nos mostra que quando Herodes ouviu dos magos desses homens que o rei dos judeus havia nascido, a palavra diz que Herodes ficou perturbado, porque ele viu uma ameaça no reinado dele. Herodes era um homem cruel, sanguinário, e ele estava disposto a tudo para não perder o reino. Por isso, no versículo 7 nos mostra que ele chamou os magos secretamente, informou-se a respeito do tempo em que havia aparecido a estrela, pois ele estava enganando esses homens. A intenção de Herodes era matar Jesus. E no próximo episódio vamos entender um pouco mais a respeito disso. Continuando, os homens foram guiados por uma estrela e chegaram até o menino, até Jesus. Um fato interessante a compartilhar é que, de acordo com a tradução original, a palavra traduzida por estrela pode indicar muitos outros fenômenos astronômicos, incluindo cometas, meteoros ou até mesmo conjunções planetárias. A estrela que guiou esses magos não foi uma estrela comum.
assim como não é comum o nosso encontro com Cristo. Mas nós não somos guiados a Jesus por uma estrela, mas sim somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós que encontramos Jesus, só o encontramos, só nos achegamos a Ele, graças ao Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando esses homens encontraram Jesus, eles encheram-se de júbilo, de alegria. E diz que ao entrarem na casa, viram o menino com Maria. Jesus já não era um bebê. Esses homens não chegaram na noite do nascimento de Jesus. Conforme estudiosos, Jesus tinha perto dos seus 2 anos de idade. Isso tudo levando em conta o tempo de viagem, a preparação dos presentes que lhe foram entregues. Inclusive, o significado dos presentes é divino. Após adorar o Senhor, abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro representa a realeza de Jesus, algo de muito valor. O incenso era oferecido a Deus e ele só podia ser oferecido dentro do templo pelos sacerdotes, que serviam como mediadores entre o povo e Deus. Em 1 Timóteo 2 diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. O incenso naquela época também era de muito valor, comparado ao peso do ouro. A mirra é um composto usado no embalsamento, o processo realizado para manter o cadáver mais tempo conservado. Isso fazia referência ao sacrifício que Jesus faria por nossas vidas. A mirra também era algo muito caro por conta da dificuldade da produção. Para produzir a mirra era necessário muitos homens, então era algo também de muito valor. Esses homens que vieram do Oriente vieram entregando realmente algo que lhes custava. Eram seus tesouros para aquele que eles reconheciam como rei. E no último versículo da leitura de hoje, enxergamos os homens sendo advertidos em sonho para não voltarem a Herodes e retornarem por outro caminho, e assim eles fizeram. Homens tidos por pagãos foram usados por Deus para presentear Jesus, entregando o seu melhor. Deus conduziu eles tanto para ir quanto para sair daquele lugar. Herodes foi enganado por esses homens e a consequência foi terrível e vamos falar sobre ela no próximo episódio. E agora eu quero te convidar a fazer uma reflexão dessa palavra para os nossos dias de hoje. Conhecer a palavra de Deus é poderoso, pois nos ensina e o conhecimento nos liberta. O conhecimento nos aproxima de Deus, nos faz compreender o quão poderoso Jesus é, o quão magnífico foi desde o seu nascimento, até o momento em que ele entregou-se na cruz. E meditando em tudo que eu li, em tudo que eu aprendi e compartilhei agora com vocês, a pergunta que o Espírito Santo nos traz é: quais tesouros oferecerei ao meu rei? O que tenho de maior valor? Inspirada na palavra, selecionei 3 presentes que me convém entregar ao Senhor. E te peço aqui, deixe nos comentários se Deus te mostrar algum presente que você pode entregar a Ele. Entreguei a minha fé no momento em que recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu tinha fé em deuses, eu tinha fé em santos, eu tinha fé na força do meu braço, eu tinha fé nos espíritos, mas hoje a minha fé está somente em Cristo Jesus. Entreguei a minha fé
a minha convicção somente nele. Entreguei as pessoas que eu amo, meus filhos, meu marido, minha família, aos cuidados do Senhor. Entreguei o que eu mais amo depois de Jesus, que é eles. Entreguei como terceiro presente o meu tempo, dedicando para fazer a vontade dele, servindo as pessoas da minha volta, servindo aos meus irmãos, meu tempo em oração, meu tempo em leitura da palavra. É isso que hoje eu estou entregando a Jesus, como um presente para Ele. E você, que presente entregaria hoje para o Senhor? Ele é digno do nosso melhor, digno da nossa confiança, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelo conhecimento, te agradecemos pela tua presença. Ensina-nos a nos prostrar e te adorar da forma que deve ser adorado. Que nós hoje possamos avaliar o que podemos te dar, Senhor. Além da nossa vida e do nosso coração, tem algo que nós podemos te ofertar? Nós te amamos, Senhor, e bendizemos o teu nome. Amém. Te agradeço pela audiência e confiança. Convido você para estar comigo no próximo vídeo que vamos falar sobre a fuga para o Egito. Um momento em que Deus orientou para que Maria e José fugissem com Jesus. Certamente o Senhor falará mais e mais aos nossos corações e vamos compreender o poder de Jesus e assim poder experimentar mais e mais da sua graça, do seu amor e dos seus milagres. Eu te abençoo e querendo Pai, até o próximo vídeo.